Após o intervalo, estamos voltando com os comentários finais do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os aflitos. Nós estávamos nos versículos de Lucas, né, falando sobre aqueles que são ricos e que já estão saciados aqui na terra. Então, é importante agora nós analisarmos mais uma vez e com ênfase a ótica espiritual dessas possibilidades, né, desse tipo de existência que muitos podem ter aqui na Terra. Então, só fazendo uma junção com coisas que nós já analisamos tanto nesse programa quanto em outros, a gente viu em outra oportunidade em Eclesiastes que, conforme aparece em um item do Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é deste mundo. Em Eclesiastes aparece que o narrador diz que todas as obras que se faz debaixo do sol, essas obras materiais, que a gente faz aqui na Terra, nesse sentido material, essas obras que ficam aqui, elas eram vaidade e aflição de espírito. Por que aflição de espírito? Porque o coração dessa pessoa estava apegado a essas obras. Daí a aflição de espírito. Ou, como algumas traduções recentes colocam, é correr atrás do vento. Ou seja, é correr atrás de uma coisa fugidia, de uma coisa fugaz, de uma coisa passageira, de uma coisa que passa. Não é correr atrás dos valores eternos, dos valores perenes. Então, nós buscarmos esses valores da riqueza, os valores amoedáveis, os valores passíveis de serem comprados, esses valores que enferrujam, que podem ser roubados, que a traça come, tudo isso que Jesus já dizia nos seus ensinamentos, são coisas que aparecem em Eclesiastes e são coisas que nos causam aflições e que futuramente, quando nós passarmos para o outro plano, será motivo de pranto e lágrimas. E nós vimos também que Jesus alerta, ai de vós ricos, que têm a consolação nesse mundo. Justamente por causa disso, porque ele está identificado com esses elementos materiais, esses elementos fugazes que ficam aqui, enquanto o espírito parte para outra esfera. Mas nós vimos também, na parábola do mal rico, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Abraão, quando o mal rico desencarnou, e quando ele estava numa situação ruim no céu, e Lázaro, que era o pobre, estava numa situação boa, junto a Abraão, nessa esfera mais alta celestial, o mal rico pediu por socorro e pediu por piedade, ele disse, lembrai que haveis recebido vossos bens em vossa vida. Ou seja, que bens? Aqueles bens que ele valorizava. Aqueles bens que alimentavam o coração dele. E que bens eram esses? Os bens materiais. Então, lá no céu, ele estava pobre agora. Ele estava sentindo fome. Ele não pôde levar esse alimento com ele. Então, lá no céu, ele estava como Lázaro na terra. Ele estava pedindo migalhas. Aí é uma questão do valor que a gente dá aos bens. Esses dias eu estava ouvindo uma entrevista num canal de televisão, acho que muita gente ouviu, de um senhor judeu que veio para o Brasil sem nada e começou a trabalhar e construiu uma fortuna imensa. E há mais ou menos uns 20 anos atrás ele foi doando essa sua fortuna em ações, ajudando outras instituições que promoviam ações
de bem-estar à criatura, e ele diz que já doou 60% da sua fortuna. Mas as ações não é para qualquer tipo de atividade, é para aquela atividade que divulga Deus para o coração do homem e também que divulgue o bem, para que a pessoa faça o bem com aquilo que ela tem na terra. Então, o fato de ter bens não é o problema. Não. O problema está em como a pessoa vai se prender ou não nesses bens. Nós, assim, por sermos espíritas, temos contato em reuniões mediúnicas com espíritos que vêm relatar a sua situação no plano espiritual. E a gente já ouviu relato de espíritos que, quando encarnados, fizeram uma grande obra de assistência ao próximo, de divulgação dos postulados espíritas, mas que ele colocou essa obra de um tal modo, ele ficou tão apegado a isso, que ao desencarnar ele não conseguia desligar, porque só ele tinha condições de fazer e tocar aquela obra do jeito que ele a havia idealizado. Então, a questão da riqueza e da pobreza é o uso que a pessoa faz daquilo que ela conseguiu, que lhe foi colocado em mãos, que deve ser feito um uso desapegando-se. Eu estou transitoriamente com essas condições, então eu vou fazer tudo aquilo que está ao meu alcance em benefício do próximo, utilizando adequadamente esses meus recursos para a melhoria do bem comum. E numa ação que ele sabe que é momentânea, que ele um dia vai deixar, e que o que vai preservar, o que vai ficar, é o que fez com aquele recurso material que lhe foi dado. Inclusive, Célia, essa pessoa que foi entrevistada por um programa de TV aqui na capital paulista, que doou, né, para hospitais e muitas obras de atendimento à população, quando perguntaram para ele, ele deixou muito claro que o importante é fazer o bem. Então, essa é a questão. Então, ele soube também, está sabendo fazer a distribuição das parcelas que ele tem de fortuna, que ele conseguiu com seu esforço, com seu trabalho. É isso que nós não podemos deixar claro aqui. A pessoa conquistou, mas ela sabe distribuir e repartir. Quer dizer, não é aquela ideia, eu consegui, é eu fiz. Ele conseguiu tudo isso, mas ele está sabendo repartir. É isso que é importante. Tem uma questão que, por exemplo, essa ideia, tem um pensador da sociologia, o Max Weber, ao analisar esse desenvolvimento do capitalismo, ele vai dizer que a coisa evoluiu ao exagero, ao ponto do que era para ser um manto libertador, um manto de auxílio, ou seja, aquilo que era para ser o desenvolvimento, o aprimoramento da sociedade, que deveria ser como se fosse uma túnica, ou seja, uma túnica a ser colocada no ombro das pessoas, ou seja, aquela túnica que protege, aquela túnica que auxilia, aquela túnica que agasalha, acabou se tornando, com o tempo, uma jaula de ferro. Uma jaula de ferro que escraviza, uma jaula de ferro pesada, onde as pessoas ficam presas, escravizadas e submetidas àquilo. Então, a questão dos bens materiais, a questão, às vezes, da riqueza é isso, a pessoa fica refém daquele sistema em que ela criou ou que, às vezes, ela nasceu dentro daquilo. Ela entrou pelas circunstâncias da vida e não consegue sair. E não consegue sair, rompeu ou tomar consciência daquilo. Então, é interessante a gente ver essa questão do Lázaro, esse exemplo do Lázaro, esse exemplo do rico, em que o rico, ele teve os bens na vida e levou a vida muito bem, indiferente, e estava plenamente satisfeito.
Só que quando chegou do lado de lá, ele passou fome e suplicou por migalhas, assim como Lázaro suplicava por migalhas enquanto estava encarnado. Mas quando chegou do lado de lá, Lázaro estava sem fome, saciado, plenamente bem, enquanto o quadro se inverteu. O rico é que passou fome e suplicava migalhas de misericórdia. Então, por isso, Abraão disse, Lázaro está agora na consolação. Então, por isso que Jesus disse, bem-aventurados vocês que têm fome agora, porque serão consolados. E o rico, que estava saciado, ele passava agora por tormentos, porque ele tinha o seu regozijo no mundo, então, nos bens materiais. Na verdade, todos nós nascemos com fortunas. Não importa o gênero da fortuna. E nós temos que fazer um bom uso dela em benefício nosso e do próximo. Para concluir esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, e nessa questão aí dos versículos de Lucas sobre a riqueza, aqueles que já estão saciados, nós recomendamos a você que procure ler, pensar, meditar em outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós temos belíssimas mensagens ali de uma mulher rica que saía escondida, escondendo, né, a sua natureza, a sua característica de riqueza para atender as pessoas aflitas e necessitadas. Então, nós encontramos também no seio da riqueza aqueles que sabem repartir e colocar o bem como o objetivo de suas vidas. Até um próximo programa, onde nós continuaremos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.